A palavra do Senhor nos diz assim, a partir do versículo 16, Marcos 15. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. E o saudavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora, a fim de o crucificarem. Era só um dia de trabalho, já pensaram? Eram soldados que tinham como dever, naquela manhã, executar aqueles que haviam sido condenados à morte de cruz. É claro que aquele dia era um dia diferente dos demais. Provavelmente porque um dos condenados ali, ele merecia um destaque especial. Afinal de contas, houve um julgamento na madrugada, coisa que era até proibido. Reuniram e, antes do sol nascer, já haviam julgado e condenado Jesus à morte. Aquele condenado chamado Jesus, ele mereceu até o direito de defesa, foi levado para um rei para dar o seu aval, depois foi trazido, o governador que disse crucifica-o, ele chegou até a lavar as mãos, não viu o crime, parecia estar tudo errado, e de fato nós poderíamos dizer que estava tudo errado, desde aquele beijo, um simples beijo. Essa semana é o dia dos namorados, o beijo é marca do amor, mas naquela noite foi marca de traição. Jesus foi traído por um dos seus discípulos com um beijo, os outros fugiram. Jesus estava só, enfrentou o sinédrio, enfrentou os governadores, enfrentou todos aqueles, inclusive a multidão. Que multidão? A multidão que ele havia curado. A multidão que foi alimentada quando precisou de ser multiplicado o pão. A multidão que ouvia palavras que pareciam vida para eles, que era animado, reanimado. Aquela multidão, quando ouviu alguns dos sacerdotes dizer, crucificam, crucificam, elas gritaram, elas foram pela voz do povo, e dizem ainda que a voz do povo, não. Tudo bem que a vontade de Deus se fez na voz do povo. Jesus foi condenado à morte, com mais 2 bandidos. Alguns dizem o bandido bom e o bandido mau. Não. O curioso é que o bandido bom que a gente fala foi o que disse, nós merecemos estar aqui e ser condenado à morte. E o que é chamado de mau falava, não, já que o Senhor é filho de Deus, livra-nos daqui. Quer dizer, o mal é o que queria ser libertado, o bom é o que reconhecia que merecia aquela morte, mas uma coisa todos tinham certeza, aquele que estava no meio, que foi chamado Rei dos Judeus, ele não merecia a morte, ele era inocente, não houve uma palavra de condenação, mas ele foi condenado à morte, foi condenado à cruz. E quando deu ali, talvez perto das 7, 8 da manhã, ele foi entregado para soldados que estavam apenas cumprindo mais um dia de trabalho. Era o dever deles. Não tinham nada a ver com a história. Em teoria, eles não estavam ali para julgar. Poderia ter sido qualquer um dos nossos militares aqui. Imaginem, você ser escalado para aquele dia executar uma pena de morte, crucificando após açoites o Senhor Jesus. Chega aquele homem, todos identificando como inocente, e ele é levado para dentro do palácio, num lugar chamado o pretório, o ambiente preparado especificamente para que aqueles criminosos fossem torturados, passassem por uma sessão a mais cruel possível e serem assim levados de forma humilhante até a cruz,
que por si só já era uma das condenações mais cruéis e humilhantes de toda a história. Mas o texto vai dizer que aqueles soldados, cumprindo o seu dever, no seu turno de trabalho, eles resolveram cumprir talvez a sua missão da melhor forma possível. O texto vai dizer que quando eles receberam Jesus, ouvindo falar que ele era o rei dos judeus, prepararam para ele um manto púrpura, teceram para ele uma coroa de espinhos e puseram em sua cabeça, e o saudavam dizendo: salve, não é salve de se salve, é salve de saudação, excelência, ó rei dos judeus. Batiam na cabeça dele com um caniço, não esqueçam, ele estava com uma coroa de espinhos na cabeça, e eles batiam na sua cabeça com um caniço, cuspiam nele, e pondo-se de joelhos, o adoravam. Pondo-se de joelhos, o adoravam. Os soldados reconheceram que ali estava o rei, o Senhor. Os soldados reconheceram que ali estava a autoridade, o trataram como rei, na dignidade de um rei. E é interessante pensar que provavelmente essa humilhação toda era uma humilhação típica dada pelos exércitos inimigos quando capturavam o rei contra o qual eles lutavam. É até provável que toda essa humilhação, toda essa situação de Jesus não tenha sido da vontade própria dos soldados, mas tenha sido da vontade do próprio rei, deixa eu colocar entre aspas, que lhes conduzia a tratar Jesus como o rei vencido, o rei derrotado, o rei acabado. Zombaram dele. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Irmão, eu não sei que sentimento você tem quando lê esse texto, mas a gente pode ter alguns sentimentos de profunda angústia, de ver ali o nosso Senhor, o nosso Salvador sendo tratado com tanto desprezo, tanta humilhação. Ainda não havia sido pregadas suas mãos no madeiro, nem seus pés. Ele ainda não havia sido colocado, exposto publicamente para ser zombado pelas multidões. Ele ainda estava no reservado, ele ainda estava naquele momento em que pessoas o tratavam de acordo com a ordem que fora recebida. Mas nós já sentimos a dor que ele sentiu. Dor que deveria ser a nossa dor. Mas eu queria pensar um pouco nesses soldados, porque muitas vezes nós nos identificamos com muitas pessoas na cena da cruz. Normalmente a gente prefere se identificar com Maria, a mãe que sofre pela morte do seu filho, ou com João, que está ali como o único discípulo que ficou fiel. Não gostamos muito de nos identificar com aqueles que estão ali como curiosos. Curiosidade é terrível, né? A curiosidade deve ter lotado de curiosos ali, a gente vai lá para saber quem é, até mesmo alguns que talvez estivessem com Jesus e a gente fica olhando esses todos, mas você já pensou na possibilidade de você se identificar com um soldado que todos os dias vive a sua vida normalmente, na sua naturalidade, se levanta e vai trabalhar, se levanta, vai cumprir sua agenda, se levanta e vai viver a sua rotina e de repente, naquele momento, naquele dia especificamente, você recebe uma ordem e a sua ordem é humilhar, zombar, escarnecer o rei dos judeus. Não deve ser legal. Eu não acredito que todos aqueles soldados tenham feito o seu trabalho com uma alegria profunda no coração.
Talvez tivessem ali entre aqueles soldados alguns, e Marcos, quando Marcos escreve o seu evangelho, o principal objetivo de Marcos são dois grupos. Ele fala para soldados e ele fala para escravos. E se você reparar, todo o capítulo da crucificação, Marcos está falando uma linguagem bem própria para aqueles que são escalados para cumprir ordens, e muitas dessas ordens, às vezes, contrárias àquelas convicções que eles têm no seu próprio coração. Já vimos cenas, e recentemente, nesses conflitos que houve na Venezuela, especialmente com a Colômbia, nós víamos cenas em alguns momentos de militares, policiais que estavam protegendo a Venezuela de ser invadida, e muitos ali firmes, inalterados, mas com o coração dolorido por saber que sua família estava com fome, por saber muitas vezes que estavam passando necessidades e muitas vezes desejando serem derrotados, mas a sua fidelidade a cumprir as ordens muitas vezes o impediam de seguir aquilo que estava no seu coração. Não sabemos quantos daqueles soldados de fato estavam humilhando, zombando, crucificando o Senhor Jesus, com alegria ou com tristeza, mas eles tinham a certeza que era apenas um criminoso a mais, e eles tinham que cumprir essa ordem. E Jesus morreu. Não importa. Não importa se eles tinham convicção ou não, eles cumpriram seu papel. E Jesus foi à morte. E o texto vai dizer no finalzinho do capítulo 15, que Jesus, no versículo 37, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o centurião, quem é o centurião? O centurião é o chefe daquele grupo. O centurião é o chefe de 100 soldados. Aquele que estava no comando de todas as barbáries que foram feitas. O centurião, que estava em frente de Jesus, vendo que assim que havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Eles cumpriram tudo o que lhe foram mandado, e agora estão diante de um grande dilema. Não há dúvidas para eles mais que eles crucificaram e mataram o Filho de Deus, o Senhor Jesus. O que fazer agora? O que fazer agora? Será que esse não é aquele momento em que eles deveriam pensar se valia a pena obedecer ou talvez deixado de lado as ordens que foram colocadas, mesmo que isso fosse representar para eles um castigo ou até mesmo serem expulsos da corporação, mas não seria talvez melhor eles terem seguido as suas convicções, ou mesmo aqueles outros que estão carregando aquele sentimento de culpa? Olha o que fizemos, porque o centurião, ao afirmar isso, ele está declarando para toda a tropa: fizemos uma grande besteira, fizemos algo errado, humilhamos o rei, mas na verdade o vencedor é esse que nós matamos. Ou seja, nós executamos a ordem para o exército que nós achamos ser o vencedor, mas na verdade o exército é o perdedor, o nosso. E agora? Como lidar com esse dilema? Cumpri as ordens, vivi o que devia, fiz o que esperavam de mim e cheguei à conclusão de que fiz tudo errado na minha vida. Cheguei à conclusão de que, ao invés de estar ao lado do Senhor, eu fui culpado pelas maiores torturas, pela zombaria do nosso Senhor. História contada, eu quero que você pare e medite um pouco. É muito fácil olhar para esses soldados e viver o drama deles. Não deve ter sido fácil chegar à conclusão de que cometeram um grande erro, e logo naquela noite, logo naquele dia. Mas eles podiam sair dali com a desculpa:
A gente usava o termo, não sei se usa ainda, aquela desculpa esfarrapada, né? Não, eu fiz apenas o que tinha que fazer porque estava cumprindo ordem. Quantas vezes é assim que a gente age no nosso dia a dia? Vamos pegar alguns exemplos? Nossa vida profissional. Somos apenas aqueles que estão cumprindo ordens. E quantas das nossas ordens cumpridas, elas nos desafiam dia a dia a causar desonras para o nosso Senhor Jesus. E pior, nós sabemos que estamos desonrando Jesus. Quantas das nossas ordens cumpridas são baseadas em ter que mentir, roubar? Nosso catecismo está falando dos mandamentos. E quantas vezes quebramos os mandamentos e temos como boa desculpa apenas é um ambiente profissional, é o nosso trabalho, nós temos que fazer isso e aquilo e esquecemos que a nossa convicção de que precisamos servir ao Senhor tem que ir além de qualquer outro tipo de obediência. A obediência ao Senhor está acima de qualquer outra circunstância na nossa vida, né? Mas muitas vezes eu vejo, e espero que nenhum de nós, como diz, né, lá, o reverendo J.R. fala, lá no Afeganistão isso acontece, né? Aqui não acontece da gente chegar e dizer assim, não, olha, infelizmente a gente tem que seguir aquilo que mandam a gente fazer e por isso eu desobedeci, desonrei. Nós estamos zombando do Senhor, nós estamos humilhando o Senhor, nós estamos chamando Ele de rei, mas Ele não está sendo rei na nossa vida, Ele está sendo apenas aquele que nós estamos preparando para levar para a cruz, e o pior, levar para a cruz chamando de rei, mas como zombaria. Estamos colocando uma coroa em sua cabeça, mas é de espinhos, um manto, mas é de escárnio. Estamos nos ajoelhando, mas não estamos reconhecendo que Ele é o nosso Senhor. Quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida eclesiástica? Quantas vezes estamos na casa do Senhor, na presença do Senhor, mas estamos agindo profissionalmente, estamos apenas cumprindo escala de trabalho, estamos apenas cumprindo rituais. Ele não quer esse tipo de adoração. Aquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, o chamado bom, ele teve uma experiência de estar ao lado do Senhor e ele não foi um dos que o condenou, ele foi um dos que foi libertado por aquele, ele estava condenado da mesma forma, mas ao olhar para Jesus e disse, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, ele recebe a graça, ele recebe a salvação, ele o adora de verdade. Quantas vezes nós estamos levando Jesus para esse palácio, para o pretório, e dizendo que estamos em adoração, nada mais estamos fazendo do que zombar dele, colocar um manto de rei, ajoelhar perante ele, mas isso não é fruto de lábios que verdadeiramente querem adorá-lo de todo o ser, de todo o coração. Damos desculpas, mas estamos agindo apenas como profissionais que estão cumprindo etapas da sua vida quando estamos diante do Rei, do Senhor, do verdadeiro Filho de Deus. Talvez tenham inúmeras outras áreas da sua vida que você pode pensar como é difícil isso. Mas eu quero desafiar a mim mesmo, em primeiro lugar, e a cada um de nós, a ter a coragem de falar o que esse centurião falou. E olha, eu estou dizendo assim, não estou dizendo que nós não vamos errar. Vamos. Todos nós somos falhos. Não adianta. Tem um cântico que eu detestava cantar, né, que é aquela coisa do tropeça aqui, cai acolá. Quem lembra dessa fase? Mas depois se levanta. É terrível pensar no crente tropeça e cai. É terrível pensar isso. Não acredito.
Nós não temos essa vida de uma quedinha aqui, uma falha ali, e hoje nós estamos escalados, hoje nós temos o nosso trabalho, hoje nós temos serviço. Mandaram eu matar Jesus, fui lá e matei, tudo bem, mas eu fiz isso porque fui mandado, ou eu estou aqui, fui chamado para adorar o Senhor, cumpri meu papel, fiz o que eu tinha que fazer, mas nada de coração, né? De vez em quando a gente tem esses errinhos, aí levanta de novo, agora eu me converti. Mas uma coisa é certa, a gente de vez em quando cai. E de vez em quando Jesus é trazido para a nossa vida no ambiente em que nós estamos trabalhando. E é a nossa escala do dia. Zombar de Jesus. Cuspir em Jesus. Colocar um manto em Jesus. E a gente sabe que está fazendo a coisa errada. A gente sabe lá no fundo do coração que não está sendo do jeito certo. E a gente fica às vezes com medo do que vai acontecer se a gente declarar antes da hora que Ele é o Filho de Deus. E o diabo por alguns instantes, ele ri através de nós, do Senhor Jesus. Não foi fácil para aquele centurião olhar para a sua guarda, ainda em serviço, e reconhecer que aquele crucificado verdadeiramente era o Filho de Jesus, de Deus. Não foi fácil para ele, depois de tudo o que fez, em frente a Jesus, morto, dizer: erramos, falhamos. E provavelmente, não podemos afirmar isso, mas provavelmente depois dessa declaração nada mais foi igual, pelo menos para aquele centurião. Provavelmente, se Jesus aparecesse no dia seguinte para ser crucificado, ele não cumpriria essa ordem mais. Provavelmente, se Jesus encontrasse com ele após a ressurreição, ele pediria perdão e iria se dispor a viver uma vida nova, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, um coração totalmente dependente do Senhor. Se tivesse de haver perdas, que perdesse a dignidade que o mundo lhe dá, mas não o coração transformado que Jesus lhe deu. Eu quero que esse seja o desafio da nossa semana. Em primeiro lugar, reconhecer que verdadeiramente esse homem crucificado, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele está acima de qualquer outra opção, até mesmo de cumprir simplesmente o nosso trabalho, as nossas metas, os nossos objetivos. Ele está acima de tudo. Segundo, reconhecer que nós falhamos, nós erramos. Aqueles soldados zombaram e muitas vezes é através da nossa vida que zombamos também de Jesus. Muitas vezes nos ajoelhamos perante Ele, chamando Ele de Rei, mas o nosso coração não está declarando que Ele verdadeiramente é Rei. Muitas vezes nós apenas estamos acompanhando a multidão na zombaria. Precisamos reconhecer isso, porque é somente com o reconhecimento de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus e que nós falhamos e muitas vezes repetimos, que nós pararemos de dar desculpas para servir ao Senhor. Nós pararemos de encontrar brechas para dizer que a nossa adoração já está boa. Nós pararemos de cumprir uma rota profissional, seja fora, seja em casa, seja na igreja, e voltar para a igreja como se não tivesse acontecido nada. Somente reconhecendo a nossa falha, nós podemos olhar para Jesus e sermos salvos por Ele, transformados por Ele, impactados por uma palavra que transforma a nossa vida. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.